Fala aí, nação, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, hoje vamos reagir aqui, um vídeo aqui, pessoal da ESPN aqui, falando sobre o Flamengo, sobre a receita que o Flamengo teve em 2025 de 2 bilhões e 100 milhões de reais, rapaz. A galera está desesperada porque o Flamengo está se tornando um dos maiores clubes do mundo. Galera, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, para nos ajudar. Quem sabe um dia eu me torne forte aí e eu realizo meu sonho de ir lá no Maracanã. Beleza, rapaziada? E os créditos, as imagens são da ESPN e os créditos aqui como crédito na descrição aqui do vídeo, beleza? Saudação rubro-negra, bora lá pro vídeo. O escudo do Santos aqui? Não, é que o Zé Eu vi que vocês trabalham no escudo do Santos. Você pergunta, eu respondo. Tá vendo aqui? É isso, eu sou assim também, tô igual a você. Flamengo, né? Ah, o assunto é Mas Flamengo. porque Gabigol não é assunto do Flamengo? Claro que não, já foi faz Concordo. tempo. Já foi faz tempo. Mas é um dos jogadores mais importantes do clube. Isso aí sim, da história do clube, sem dúvida. Uma vez. Bora, Flamengo. Sem dúvida. BAP, hein? O BAP ontem, na reunião lá... Eu posso responder quando me perguntam. Olha, Sou assim também. o BAP ontem na reunião mexeu com muita gente, hein? Muita gente. A gente tem trechos do BAP aí, ô Arthur? Eu toco o barco. Temos? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Ele falou da questão dos investimentos, né? Falou sobre estádio, falou sobre a Aeroflá. Ah, teve isso também? O que tem aí no YouTube? O que temos? Não, isso aqui tá muito forte. Deixa eu ver, não tem problema, a gente fala aqui, não tem erro. Né? Nem o Lilian leu. Se o Lilian não leu, é que... Chama o BAP! Vai! Acho que todos vocês já viram que eles gastaram 700 milhões. A diferença é que o Palmeiras gastou muito e fez muito ponto, né? Brigou com a gente até o final. O que a gente vai fazer é que a gente vai corrigir essa rota e que a gente não vai deixar mais que ninguém gaste mais do que a gente em uma janela no Brasil. Porque agora a gente tem dinheiro para isso, certo? Porque a gente não pode errar 3 janelas seguidas, mas 2 pode. Então o que eu prometo para os senhores é que a gente vai acelerar. Se a gente errar na primeira janela, tem uma chance da segunda. Quem errar na segunda, eu demito. A gente contrata alguém novo para ter um novo tipo de erro, mas dinheiro a gente tem. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso aqui é um fenômeno das SAFs e das bets que entraram no Brasil. O cara recebe um caminhão de dinheiro de patrocínio da bet. Ao invés de pagar as dívidas dele, como nós fizemos, o cara vai e contrata 2 jogadores. Eu que estou pagando imposto em dia, que estou bacana, o jogador que me custava 8 passa a custar 12. Você começa a ter uma inflação de demanda. Não, pode errar uma janela, outra terceira, ele manda embora. Beleza, hein? Tanto para uns e nada para outros, né, William? Rapaz, não, assim, ele disse uma coisa muito forte. Pode errar não 12 vou deixar janelas. ninguém gastar mais que o Flamengo. Gente do céu. Mas é uma questão muito, assim, vamos lá. Tem clube que precisa fazer um investimento mais alto, porque tá... E aí tem clube, né? Poucos têm dinheiro para isso. Mas precisa fazer um investimento mais alto para ajustar a rota. Sim, O tá no Flamengo... desespero, geralmente. Entendeu? O Flamengo talvez não precisa gastar tanto, porque ele já tem um elenco, já tem um time muito bom. Aí vai Eu discordo de acertar. você. Pô, você acha que tem que sair gastando? Eu discordo de você. Porque... Não, tudo bem. O senhor devia ser cartola. Epa, que é O isso? senhor devia ser cartola. Deus me livre. Por quê? Deus Porque os me cartolas livre. do futebol brasileiro, historicamente, quando seus times, os poucos que conseguiram ter equipes dominantes, eles meio que deitaram no berço esplêndido em Mas vez isso de não é continuar. deitar no berço esplêndido? Então, eu acho que A comparação que eu estou fazendo é a seguinte, eu não estou dizendo que o Flamengo não tem que gastar. Ele pode gastar, o dinheiro é dele, ele investe como quiser, Se ganhou dinheiro pode montar orçamento. uma seleção mundial, pode montar um Real Madrid Arrecada das Américas. muito. Aliás, o Bayern de Munique das Arrecadação Américas, né? que tem. Vamos ser o Bayern de Munique, o Real Madrid. O Flamengo pode montar um time pensando em ser campeão mundial. Falei, vamos lá e tal. Com coerência, sem gastar os tubos, tendo responsabilidade financeira, Sim, exato. pode fazer mesmo. A comparação que eu estou fazendo é a seguinte, pode acontecer num dado momento da temporada, eu acho bem difícil, né? Porque ninguém tem o caixa que o Flamengo tem. Mas alguém acaba gastando um pouco mais do que precisa. O Cruzeiro, vai. Sim. Né? Vamos lá. Vou gastar um pouco. Aí no comparativo, o Flamengo gastou 10, o Cruzeiro gastou 12. Essa coisa de o Flamengo não vai deixar, não pode deixar ninguém gastar mais do que, ninguém pode gastar mais do que o Flamengo, isso pode entrar numa questão de fair play financeiro lá na frente. Jogou pra torcida. É isso, né? É Porque isso. aqui- Que pode acontecer e o Flamengo montar uma senhora... Vamos dizer, no Brasil não existe fair play financeiro Ainda não, do ponto de vista legal. Então, quando a gente fala sobre a questão do fair play financeiro, a gente está falando do Ainda ponto de vista moral. Não, e aí ele passa por isso quando ele fala que o jogador, impostos em dia, tudo certo, paga tudo ok, e o Flamengo, o outro vai lá, contrata 2 o Flamengo, jogadores em tempos mais antigos, ganhou o campeonato, sendo o clube ultra endividado também, contratando jogadores sem ter dinheiro. Mudou em a outras realidade. épocas. O que não... Muitos anos atrás. Hoje o Flamengo é um modelo de... Sim, É exagero sim, falar que é um muitos modelo de anos gestão? Financeira? Não. É. E... Não é um modelo de gestão financeira? Não é exagero. Não é exagero. exagero. Não é exagero. É um modelo de gestão. A recuperação do Flamengo foi feita, os outros clubes não fizeram, e é óbvio que o Flamengo agora tem todo o direito de reivindicar. Porque do ponto de vista moral, do ponto de vista legal, você pode ter dívidas e você não é rebaixado, você ganha campeonatos, do ponto de vista moral, isso é errado. Mas é assim, há muitos anos no futebol brasileiro, para você mudar isso, você precisa de leis.
Porque aqui os clubes não conseguem se unir para formar uma liga, não conseguem se unir para melhorar as coisas do futebol brasileiro, não conseguem se unir em torno de uma arbitragem melhor. Aqui é cada um por si. Na realidade, do cada um por si, de todos os clubes brasileiros, não é só o Flamengo, todos os clubes são assim, porque todos os dirigentes gostariam de pisar nos outros se pudessem para ganhar tudo e ficarem em voga, como está o BAP hoje, por exemplo, ali sendo elogiado, porque pode gastar quanto for necessário e todas as questões ali, não sei algumas declarações que a gente vai falar daqui a pouco. Foi infeliz. Daqui a pouco. Nessa lógica brasileira de como é o futebol aqui, é o futebol de... Ele está certo. Então, se ele puder gastar mais para ter o time mais forte ainda, não, tudo bem. Mais forte, ele e mais forte, mais forte, cara, os outros que se mexam. A única coisa que eu discordo dele, e aí é uma coisa que fica nas entrelinhas de quem conhece bastidor de política de futebol, de SAF, em 2027, o modelo associativo vai pagar 15,5% em cima de qualquer faturamento de imposto. E a SAF vai pagar 5%. Isso, obviamente, obriga, para você manter o time no modelo associativo, a gastar 10,5% a mais de imposto em cada arrecadação, em cada venda de jogador, em cada dinheiro que entra no seu mas se clube. a gente levar por esse lado, todo mundo tem que virar SAF, então, para pagar menos. Tem um escritório muito forte em Brasília, que cuida de fazer as coisas ali, de lobbies políticos, etc., que também é super normal no futebol. E ele tentou evitar isso. Ele acha que, por exemplo, que o modelo associativo não poderia pagar mais do que as SAFs. E, obviamente, isso daí é feito para que as SAFs... Porque os clubes se transformam em SAFs, porque a SAF, por exemplo, o dirigente é responsabilizado se deixar dívida. Se o cara deixasse, por exemplo, 2.700 de dívida no Corinthians, ia mexer com o patrimônio dele, ele ia responder legalmente. Ou seja, tem essa coisa implícita ali no discurso dele. Mas quando você fala de investimento no elenco, se o Flamengo pode investir, o Flamengo não tem que se dar por satisfeito. Ele tem que estar satisfeito pelos resultados do ano. Mas pela qualidade do elenco, não, cada vez melhor. Sim. E ano que vem melhor, e investir na infraestrutura do clube. Oi? E investir na infraestrutura do clube. Tudo que é necessário. Porque ele cita na reunião, porque o que ele cita na reunião também, que a gente está falando aqui de elenco e tal, mas ele fala de ter ele fez todo o levantamento ali com relação a custos do Flamengo, com relação à viagem, a voos fretados. O Flamengo precisa muito de voo fretado, muito, e vai continuar precisando, né? Então, assim, ele traz uma ideia de uma parceria, onde o Flamengo vai ter um avião adesivado, é o Aeroflá e tal, etc., buscar parceiros e tudo, etc., para essas viagens. Ele fala já sobre a questão do estádio, que agora vai ter que aguardar, a Justiça deu um prazo de 4 anos para desocupar o terreno, ele espera que isso resolva o mais rápido possível. Houve uma avaliação feita por uma empresa especialista, que o Gramado Maracanã está ali entre 3, 3,5, de 0 a 5, ele falou ano que vem tem que ser 4 e para 2027 tem que ser 5. Ele fala da questão do camarote lá no Maracanã, para a presidência, enfim, etc., da reciprocidade com relação àquela bendita rede que fica lá no estádio com relação aos adversários. Ele fala sobre o Ninho do Urubu, a construção de um mini estádio ali para a categoria de base, para 4.500 lugares para jogos da categoria de base. Então, cara, a gente não está falando só de contratação de jogadores. A gente está falando de um pensamento macro. De novo, você pode criticar o BAP por algumas coisas, a gente inclusive vai tecer uma crítica agora que foi extremamente infeliz, para dizer o mínimo, num comentário que ele fez. Infelizmente, isso é da personalidade do BAP, que eu acho uma coisa que ele precisa corrigir, mas daqui a pouco a gente fala disso. Só que assim, o Flamengo está pensando muito macro, muito grande. É isso. As contratações, já é o melhor elenco da América do Sul, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E agora o Flamengo se dá o luxo também de pensar nessas coisas com calma, a longo prazo, pensando como construir... Cara, se continuar esse tipo de administração, ó a receita do Flamengo, tá embaixo na tela, que não dá para ver, 2 bilhões, vou arredondar, hein? 2 bilhões de reais a receita do Flamengo em um ano. Olha o potencial. A gente está falando do Corinthians agora há pouco, o Corinthians já está nisso aí, muito perto disso. Foi pessimamente administrado. O Flamengo foi bem administrado por algumas gestões, do Bandeira, para o Landim, para o BAP, algumas com suas virtudes, com seus defeitos e tal, etc. Mas o Flamengo chegou nesse ponto. O Landim fez uma gestão financeira muito boa, sim, de futebol nem tanto. Exatamente, exatamente. E o Bandeira também teve problemas na parte de futebol, né? Mas era um outro momento. Era um outro momento e o cara conseguiu alavancar tudo isso que a gente vê hoje, começou lá com ele, né? Então, assim, ô Zé, você olha os outros clubes na situação que estão, tirando o Palmeiras, né? Você olha os outros clubes na situação em que estão. Você vê o Flamengo nessa pegada, a tendência, por mais que todo mundo resolva agora, Zé, vamos todo mundo ser profissional, vamos começar a reconstruir. Todos os clubes começam a se reconstruir agora, para aquele modelo utópico que a gente imagina, né? Sim. O Flamengo já está num patamar, cara, que ele vai continuar ampliando a diferença, mesmo os outros se reconstruindo. Mas eu tô com o Birner e eu também, se eu fosse o BAP, eu faria a mesma coisa. Eu seria agressivo no mercado, eu aproveitaria a marca que é o Flamengo. Eu acho que o BAP, nessa questão, ele está corretíssimo. Se eu tenho um time mais forte, eu vou deixá-lo mais forte ainda. Se eu preciso ganhar títulos, eu preciso ter um time competitivo. Eu falei na primeira vez, acho que foi O nesse... Flamengo precisa rejuvenescer um pouco o elenco. Não, mas eles já falaram que eles não vão contratar jogadores acima de 26 anos, né? Eles vão contratar esses jogadores porque você tem que ter uma continuação, né? Porque você vai montando uma base, uma estrutura, depois as referências e você vai ajustando com grandes jogadores também nessa idade. O BAP, logo que ele assumiu, ele falou que o Landim cometeu um erro seríssimo, quando o Landim, no meio da madrugada, deu a camisa 10 para o Arrascaeta. Sim. O BAP era o CEO, ou o executivo da Sky, né? Então, assim, ele tem uma visão de mercado totalmente diferente. Não que é do Landim, não é isso, mas ele é um cara que tem outra visão de mercado. Ele falou o seguinte:
errou o Landim, porque nós poderíamos entrar em contato com a patrocinadora do clube, já deixar as lojas cheias de camisa do 10 do Arrascaeta, Isso, fazer um plano de marketing para justamente aproveitar isso, o tamanho e a grandeza do Arrascaeta que vem sendo construído ao longo dos anos. Tá lembrando, Zé? Sim. Eu vi no final de novembro, ao começo desse mês, uma pesquisa. Vou procurar aqui para ser exato. Se a produção puder ajudar, por favor. Do número de camisas vendidas por cada clube no mundo. Era Real Madrid, Barcelona, PSG. O Flamengo, se eu não me engano, era 7º, 6º, 8º colocado no mundo. Mais vendeu camisa no mundo. Sim, agora você imagina, se eu tenho o poder de investir e contratar jogadores para transformar esse time num time mais forte do que já é, eu vou brigar todos os anos, com todo o respeito, pelo amor de Deus, mas vocês vão entender, pela grandeza e pelo poder econômico, eu vou brigar por título mundial. Todos os anos eu vou estar lá, batendo lá. Eu posso até não ganhar, mas a minha marca todo mundo vai assistir. Tá lá. O Flamengo vai virar o tal do habituê do Mundial. É o Flamengo. O Flamengo está lá. Então, o Flamengo já está no próximo Mundial, de 2029 já está lá. Nesse aspecto, eu acho que o BAP está ali e está corretamente, porque o nosso país aqui, me fala, se um presidente do Corinthians, se não tivesse essa possibilidade, ele não faria a mesma coisa? Todos fariam. Todos fariam a mesma coisa que o BAP está fazendo, fortalecer a equipe. Só para ser exato, 8º clube que mais vendeu camisas no mundo. Sim. Tá na frente do Chelsea. Da frente, o Nasser vendeu muitas camisas aqui, obviamente, Cristiano, por causa dos jogadores. Mas à frente do Flamengo só estão o United, Boca Juniors, impressionante Boca, Inter Miami por causa do Messi, Bayern de Munique é o 4º, PSG é o 3º, Barcelona e Real Madrid. Ou seja, o Messi sair de lá, o Flamengo já sobe uma posição. Você imagina? Todo mundo passa. Então, mas você imagina, William, é o que ele tem, é o que ele pode construir e eu acho que tem que construir. Nesse sentido, ele tem que pensar no clube dele. Agora, as discussões que existem na liga, se vamos fazer uma liga entre os clubes, isso, eu já acho que isso aí nunca vai existir. Não, também não. Nunca vai existir, porque a nossa forma de pensar aqui no futebol brasileiro é primeiro o meu umbigo e depois que se dane os outros. Está errado? Não tá, não sei. Agora vai entrar o fair play. Então, algumas coisas elas deverão mudar por conta do fair play, das regras. Precisa ver só se esse fair play realmente, de fato, tá valendo e vai ser assim. Vai ser assim. Se vai ser assim, porque a gente sabe que aqui tem muitos jeitinhos brasileiros. Não só aqui, né? Na Europa tem uns jeitinhos com fair play tem vários, também, né? vários jeitinhos, né? Mas o William, eu acho que ele está correto. Eu também acho, Ele tem que valorizar a marca dele, ele tem que pensar no clube dele. Eu sou presidente do Flamengo, mas vou pensar no mistura, no bala mistura, como fala o Pascoal. Eu não, vou pensar no Flamengo. Ele está correto, é uma visão de mercado, uma visão ele é agressivo, talvez as pessoas não estejam acostumadas com isso, mas provavelmente quem está no dia a dia com o Mbappé, quem conviveu com o Mbappé ao longo dos anos, sabe? Ele é muito agressivo nesse sentido. Ele é um cara o Flamengo direto. Tem uma sequência, porque o Landim também era agressivo. Teve vários, né? Sim, também era agressivo. Mas... E o Mbappé me parece até mais, né? Esses caras devem ter na cabeceira deles ali o príncipe do Maquiavel. Deve ser alguma coisa assim. Lógico. É que o pessoal, é que as pessoas às vezes confundem com arrogância, né? Mas, cara... Mas passa uma imagem mesmo. Passa uma imagem. Passa. Mas, cara, vem cá. Sim, o Mbappé é um trator. A maneira que ele fala e a maneira que ele se coloca, eu acho que pro rubro-negro é excelente. Muitos torcedores devem se ver representados por ele. É isso mesmo. Tem que ter negócio, vamos atropelar. E a maneira do gestor também falar com o público dele. E ele que eu acho que a gente vai trazer aí, eu acho que é um outro debate, é o seguinte. Clubes grandes do Brasil, grandes na história, na tradição, número de torcida, no que eles representam pro esporte, que eles já fizeram, talvez tentando se adequar agora, que vão entrar no campeonato para brigar por seu 8º lugar, por 10º lugar, o torcedor vai entender isso? Aí é uma outra discussão. Isso aí nada fala contra o Flamengo, isso aí fala contra os outros que não se organizaram, que vivem administrativamente muitos problemas, que são muito mal gerenciados. Agora, grandes clubes vão entrar em campeonato para se contentar em ser 7º lugar? Se faz 7º, tudo bem, para a torcida, para o dirigente, para os jogadores, ok. Para qualquer grande clube, talvez, tirando o Flamengo e Palmeiras da história. Mas tá? o Flamengo, Palmeiras. o Flamengo puxa e mostra para os times, é o seguinte, se você quiser competir conosco aqui, você tem que melhorar aí. Se mexe. Mas não vai chegar nesse nível. Não vai chegar a 2 bilhões de arrecadação. Sim, mas eu entendi, numa outra realidade. Mas assim, muitas vezes... Mas, por exemplo, muitas vezes o futebol te coloca na mesma prateleira, mesmo com o dinheiro que você gasta. Você vê mata-mata, talvez mais mata-mata. Eu acho que uma coisa que é essencial. Se todos os clubes fossem administrados de maneira perfeita, se nenhum clube tivesse dívida, se tudo fosse muito bem organizado, sim, o Flamengo teria mais capacidade de investimento que os outros, mas a diferença de clube para clube não seria Real Madrid e Barcelona como é na Espanha para o restante, não seria como o Bayern de Munique na Alemanha, porque nós somos um país muito grande, onde muita gente joga futebol, onde muitos clubes têm poder de arrecadação e, óbvio, o Flamengo teria mais que os outros, ganharia provavelmente mais torneios de pontos corridos, mas não seria como é na Espanha e em outros países. Aí, isso está acontecendo aqui por causa da incompetência e incapacidade de muitos clubes. Mas e dos acertos do Flamengo e do Palmeiras. Então, tem uma competência muito grande do Flamengo e uma competência dos outros. Perfeito, só uma coisa. Vou diminuir sua expectativa. O Palmeiras tem uma torcida consideravelmente menor que a do Corinthians. Sim. E muito mais poder de arrecadação. Sim. Ok, mérito do Palmeiras. E o São Paulo tem uma torcida do tamanho do Palmeiras. Mas e muito menos capacidade de arrecadação. Nessa realidade a curto e médio prazo. O São Paulo vai se contentar em entrar em campeonato para ser 7º lugar? A torcida do São Paulo vai entender isso? Estou pegando o São Paulo como exemplo. Mas não precisa entender. O que está caminhando é para isso. O São Paulo é um dos poucos times que pode competir sempre pelos campeonatos, se for normais, temperatura e pressão, que não é o caso, ok? Isso. Porque nesse momento, é isso daí. Vai entrar para, você São Paulino, seu time vai entrar para ser 7º. Se for 6º, vamos dar volta olímpica. Vai se contentar com isso?
Você que torce pro Grêmio, pro Santos, pro Cruzeiro, pro Vasco, pra quem quer que seja. Vai entrar pra ser 10º. Se for nono, volta olímpica. Mas tem que ser você justo. vai adequar essa expectativa Alguns nova? times, a realidade é essa. Mas tem que ser justo. então. Mas tem que ser justo. O Flamengo passou por isso. Sim, sim. Tem que ser justo, a gente tem que ser claro justo. passou. O Flamengo isso lá fala, atrás... é mais sobre os outros do que sobre o Flamengo. Não, mas, tô dizendo, sobre o Flamengo também. Mas por isso que eu disse que o Flamengo mostrou. Lá atrás, olha, eu vou fazer uma opção. Eu vou pagar todas as minhas contas porque eu estou fazendo uma projeção e aí foram os economistas, uma série de pessoas importantes de bandeira, né? Olha o que nós podemos arrecadar, o que nós podemos nos tornar em relação à grandeza que a gente tem já. Agora, a gente precisa organizar aqui. O Flamengo passou quanto tempo? E foi campeão da Copa do Brasil com um time... Foi. 2013, que deu uma validada o Flamengo, Só que assim, aquele Flamengo projeto, aquele título da Copa do Brasil, ele veio no momento que eles nem esperavam ainda. Era um começo de um projeto, Flamengo... que era o grupo, que tinha o Landim, que tinha o que tinha o Valim Vasconcelos, que tinha o Bandeira. Lembra que o Flamengo foi jogar na Ilha do Governador. Sim, Foi. Formou o estádio, aí deu um problema no estádio, foi. não lembro, aí depois deixou. Mas o Flamengo fez isso. Agora, os clubes precisam fazer também. O grande problema é que a roda gigante do nosso futebol brasileiro é o seguinte, eu tô com dívida aqui, não me importa o próximo presidente, eu vou fazer de tudo para permanecer na Série A e que se dane. Depois Mas talvez tirando aí o Corinthians, talvez o São Paulo, dos que a gente está sendo aqui, talvez o Palmeiras, os outros se organizarem em condições normais, temperatura e pressão, porque vai ser para ser 5º lugar. A torcida desses clubes, que é uma torcida que se acostumou ou ouviu em algum momento, esses clubes brigarem por coisa grande, elas vão se acostumar a brigar por 5º lugar, No brasileiro, 6º lugar. Você quer destruir os pontos corridos? Não, Esses são os pontos corridos. não, Brenner, não é questão de destruir. É que você vai gerar uma outra expectativa. Mas não dá pra ser quinto no brasileiro e ganhar a Copa do Brasil? Tá, mas é muito uma difícil. Libertadores. É mata-mata. É mata-mata. Mas para isso acontecer, William, quem arrecada 5, 6, 10 vezes mais que você tem que errar muito. E você não pode errar quase nada. Você tem que ter um ano quase perfeito em tudo. Quem eu contratei deu resultado, meu treinador fez um trabalho brilhante acima da média, papapá. E o Flamengo errou horrores. O Palmeiras errou horrores. Senão não chega. O Flamengo fez escolha. Você esquece uma coisa. Mas, Prato, E aí eu vou lembrar de Juvenal Juventus, quando o São Paulo era o time mais bem administrado do país, por ele, Juvenal Juventus. A base. A base pode tornar esse desequilíbrio menor. Fazer um trabalho excelente, porque, queira ou não, revelar jogadores exige um nível de Os expertise. jogadores revelados por clubes que não têm essa arrecadação são basicamente revelados para serem vendidos. Eles não são revelados para jogarem no clube. Sejam vendidos por milhões de euros. Para você diminuir isso e poder investir no time E do posso futebol. falar uma coisa? Vamos jogar. Bom, o negócio é o seguinte, o Bap falou algumas coisas aí bem interessantes. Aí galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like. E aí rapaziada, o que vocês acharam que o pessoal falaram? Muita gente falaram um monte de merda aí, mas tudo bem. Beleza rapaziada? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se encontraremos nas próximas. Falou e fui!